Shalom, igreja. Shalom, boas novas. Deus abençoe a todos. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos, online, para o culto de rede de família, para o culto online. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que fala sobre, vamos dizer assim, o Deus desse século, né? Em outras palavras, que está lá no livro de Romanos 12, né? Aquele que tem mudado a mente das pessoas. E eu quero trazer essa palavra nesta noite, para que você não se conforme com aquilo que você está vivendo, com aquilo que o mundo tem te oferecido. Mas para a gente começar, vamos para a palavra de Deus, que está lá no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, já está na tela aí. Amém? Nós vamos ler. Então vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós queremos te render graças nessa noite, Deus, te agradecer por mais um dia, Deus, te agradecer pela tua misericórdia, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, Deus, com sua destra poderosa, Deus. O Senhor tem, Deus, suprido a nossa necessidade, Deus. Senhor, eu apresento a tua palavra, Deus, que vai ser ministrada nesta noite, Deus, e que tua igreja seja edificada para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja do Senhor. Então, igreja do Senhor, o texto principal dessa noite é este que diz no versículo 2. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Igreja do Senhor, nós vivemos um mundo, um tempo onde o mundo tem oferecido muitas propostas para nós, onde o mundo tem mostrado que o certo é o errado e o errado é o certo, e às vezes as pessoas que trabalham com as coisas certas, elas são taxadas como chato, como idiota, como besta. As pessoas que são honestas, às vezes não são bem vistas. Amém? Mas dentro desse texto aqui, quando Paulo chama estes homens aqui para dizer essa palavra, ele está aqui dizendo assim, é como se dissesse assim: pelo amor de Deus, não vos conformeis. Ele já estava ali meio que implorando aquele povo, aqueles homens, para que eles não se conformassem com aquilo que eles estavam vivendo. Eu quero dizer para você, igreja do Senhor, que a vida é bem melhor vivendo moldado pela palavra de Deus. É certo que há caminhos a percorrer, há trajetórias, há ofertas. O mundo tem muitas coisas para oferecer e às vezes são coisas agradáveis, coisas que dá prazer. Mas eu quero te dizer que o que Deus tem reservado para você, você ainda não conheceu. Amém? Você só vai conhecer quando o grande dia chegar, quando Deus separar os seus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E Paulo faz aqui um apelo, uma súplica àqueles homens, e implora aos romanos para que eles mudem, para que eles se moldem, não conforme o mundo, mas segundo a palavra de Deus. Ele diz assim, ele pede um sacrifício dos corpos, ele diz assim, quando ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vosso corpo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, o nosso corpo. Quando ele fala em o corpo, ou seja, é nossa vontade. Ele fala em nós abandonarmos nossos desejos, nossas vontades. Amém? A palavra conformar ali quer dizer tomar a forma. Tomar a forma, dar o formato. Ou seja, você se moldar por aquilo que você vê, por aquilo onde você mora, onde você trabalha.
Então, nós precisamos ser moldados pela palavra de Deus. Transforme você mesmo pela renovação do entendimento, para que a gente possa aproveitar o que Deus tem reservado para nós, que a palavra diz que é boa, agradável e perfeito. As coisas de Deus, elas são perfeitas e são agradáveis também. Acontece que nós, às vezes, não nos esforçamos. E quando há um esforço, nós conseguimos sentir prazer com as coisas de Deus, com a palavra de boa, perfeita e agradável. Então, nós precisamos, nós não podemos aceitar ser conformado com esse mundo. Quando o mundo gritar, quando o mundo te dizer assim, sim, você vai dizer não. Mas por que que não? Porque a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que é pecado. Quantos jovens já experimentaram o sexo antes do casamento? Quantos jovens já experimentaram drogas? Já experimentaram álcool? Mas por quê? Porque se conformaram, se moldaram conforme o que o mundo apresenta. Você sempre vai... essas pessoas, elas quando não têm uma base cristã, quando não conhecem, não têm uma aliança com Deus, elas vão se entregar, vão se moldar pelo mundo. Vão sempre encontrar alguém para oferecer coisas fáceis. Eu quero dizer para você que tudo que é muito fácil, pode crer que tem pecado no meio. Amém? Então, você sempre vai encontrar alguém dizendo para você assim, não tem nada a ver. Está todo mundo fazendo, todo mundo faz. Só um copo, só um trago, só uma cheirada. Essa noite a gente está falando o culto de família, e essa palavra ela abrange todos nós. Ela vai de encontro aos pais para poder a orientação aos filhos, né? Segundo o que eles estão assistindo, segundo o que eles estão ouvindo, porque nesses dias que nós estamos vivendo, com esse confinamento, ele tem deixado as pessoas vendo muitas coisas, e tem dado, na verdade, o distanciamento, esse distanciamento de Deus. Não só da igreja, do trabalho, da escola, mas tem muita gente distante de Deus. Eu quero louvar a Deus que está me assistindo nessa noite, e Deus hoje tem uma palavra para você, para lhe conformar mais ainda segundo a vontade dEle. Amém? Então as pessoas ficam dizendo, não tem nada a ver, todo mundo faz. Eu quero te dizer que você não é todo mundo. Você é alguém escolhido e separado por Deus. Você é alguém que Deus separou. Você pertence a este mundo, você não pertence a esse mundo. Você vive nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo. Eu quero dizer que você, povo de Deus, você é a nação eleita, escolhida e separada por Deus, amém? A palavra de Deus diz, lá no livro de Lucas, você pode colocar aí, o livro de Lucas, capítulo 9, Lucas, capítulo 9, versículo 23. Só para enfatizar aqui o nosso texto, a palavra de Deus diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Isso é o que Deus quer de nós, é o que a palavra diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. É uma coisa muito difícil nós negarmos a si mesmo, negar a nossa vontade, negar os nossos desejos. Negar a nossa vontade, fazer a vontade do Pai. Não é fácil negar as nossas vontades, mas Deus diz, negue-se, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar o meu desejo, louvado seja o nome do Senhor. E o mais importante, quando ele diz assim, negar a si mesmo e tomar a cruz. Pastor, eu já aceitei Jesus, eu já fui batizado nas águas. Amém, meu filho? Mas a vida continua, a vida cristã continua. Nós temos que fazer o ID.
Nós temos que fazer o ir de Jesus. Não é fácil. Nós temos que pegar a nossa cruz. Nós temos que ajudar. Nós temos que deixar um legado. Nós temos que deixar uma história. Nós temos que deixar discípulos. Não é fácil. A gente vê que na história alguns líderes não tiveram discípulos. Não se prepararam para o futuro. Então, quantas ofertas a gente tem durante as semanas? Quantos convites a gente tem para pecar? E o que eu quero dizer é aí que entra o que a palavra diz: negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, feche os seus olhos para o pecado, não aceite a oferta que tem batido a tua porta a cada dia, aquela mensagem que chega, o vídeo que chega. Tenha cuidado. Esses dias de distanciamento tem sido muito difícil, porque eu sei que a gente tem nosso momento com Deus, mas não tem nada melhor do que nós estarmos juntos na casa de Deus. Nós fazemos aquele ato de se arrumar, tomar banho, se arrumar, se vestir, caminhar para a casa de Deus. Tudo isso faz uma diferença. Isso agrada a Deus desde o momento que a gente sai de casa. E muitas pessoas têm sido acomodadas. Hoje eu estava falando com um discípulo, uma discípula, e eu disse: minha filha, que palavra poderosa. Algumas pessoas não estão apenas confinadas, mas as pessoas estão mortas. E Deus hoje chama para a pessoa se levantar. Levante-se, saia, você não está doente. Não é para você sair de casa sem necessidade. Quando eu digo saia, é de dentro do seu quarto, faça alguma coisa, saia da mesmice. Pare de assistir esses vídeos. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer para você que as tentações estão chegando a cada dia, a cada hora, além do mais, a pessoa sem sair de casa, só em vídeo, TV. Então, o mundo ele tem oferecido muitas coisas. E agora que nós estamos confinados em casa, fica à mercê da televisão, dos vídeos. Tem sido difícil. Então, nós temos que ter cuidado. Nós não podemos aceitar aquilo que o mundo está dizendo que é permitido. O mundo vai fazer oferta para você. O que o mundo tem para oferecer? Sexo, drogas, adultério, fornicação, sexo antes do casamento. E tudo isso aí as pessoas não tem nada a ver. Todo mundo faz, todo mundo está fazendo. Mas você não é todo mundo. Nós não precisamos ser moldados. Nós não precisamos ser moldados por aquilo que a gente vê no mundo. Mas nós somos moldados pela palavra de Deus. Eu quero dizer para você que o que está dentro de você é maior do que o que está no mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus habita em você. Então, aquilo que está do lado de fora não pode ser maior do que aquilo que está dentro do teu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Foi o que eu acabei de falar agora. Você é templo do Espírito Santo, você é morada de Deus. Amém? Então não adianta dizer, eu faço a vontade de Deus, se você está conformado com o que está nesse mundo. Diz que ama a Deus, mas você está de mal com alguém, está brigado com alguém. Não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o irmão, mas aí tem coragem de dobrar o joelho, glória a Deus por dobrar o joelho, orar a Deus, mas antes de tudo, não pede perdão. A oração não sobe. Se você não é moldado por esse mundo, se você é um cristão que ama a Deus, quando você dobrar o seu joelho, a primeira coisa é dizer, Senhor, misericórdia da minha vida.
Peça a Deus o perdão, porque você peca, eu peco, nós pecamos até sem querer. Senhor, perdão pelos pecados que eu cometi sem saber, pecados involuntários. Senhor, perdão, Senhor, porque eu me chateei com meu pai chamou minha atenção, minha mãe, eu briguei com minha irmã, eu fiquei com vontade de bater, de apanhar, não sei. Então, a gente tem que, quando dobrar o joelho, clamar pela misericórdia. E logo pedindo perdão, Senhor, quero te render graça, Senhor, eu quero te adorar e dizer que Tu és grande, meu Pai, mas eu quero também pedir a Tua misericórdia, meu Deus, porque sou homem mau, Senhor, e meu coração, Senhor, está duro, Senhor, peço-te misericórdia sobre a minha vida, Deus. Nós temos que abrir o coração para Deus. Faz como a palavra diz, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho. Então, sabe por quê? Porque às vezes a gente admira pessoas inteligentes, pessoas que a gente diz que é sábias, mas sabe o que a palavra de Deus diz sobre essa sabedoria? E às vezes a gente fica tão amigo de algumas pessoas e a gente despreza as outras, as pessoas antigas, né? Como a gente diz, o amor velho, né? Pelo amor novo. E acha que aquela pessoa, então, aquele cara é muito inteligente, aquela pessoa ali, eu vou colar com ele, e despreza-se. E sabe o que diz, o que a palavra de Deus diz sobre a 1 Coríntios 3,19, sabe? 1 Coríntios 3,19, sabe o que a palavra de Deus diz? Aqui no meu texto diz, porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Aquilo que tu admira, que tu acha espetacular, para Deus não é nada. E às vezes nós nos afastamos das pessoas porque achamos que estamos andando em boas companhias. E Deus diz, olha, isso aí para mim não é nada, isso aí para mim é loucura. Pois está escrito, Ele, Deus, apanha os sábios pelas próprias artimanhas. Está escrito aí no texto? Amém? Então, não aceite ser moldado pelo mundo. O que a palavra de Deus diz? O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, nós não podemos se aceitar, ser moldado pelo aquilo que o mundo oferece. Porque aquilo que o mundo oferece não nos leva ao céu. Amém? Então, seja alguém diferente, seja alguém transformador, seja alguém abençoador, alguém que muda a vida de alguém. É assim que Deus quer, que a gente seja... Como é que a gente vai transformar esse mundo? É pela palavra mudar a vida de alguém, levar a palavra a alguém, ajudar alguém, estender a mão para alguém que está caído. Porque isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Você pode até ser taxado como louco, mas você vai viver na eternidade. Amém? Do que você querer agradar as pessoas que estão no mundo e viver a eternidade no lago de enxofre. Amém? Então é isso. A vida para Deus, ela requer sacrifício, ela requer renúncia, requer negar e carregar a cruz. Fazer algo para Deus, fazer a obra. Deus, ele vai vir quando Jesus voltar, ele vai vir ver as nossas obras. E é muito legal você ter algo para mostrar para Deus. Amém? Mas, pastor, por que ser transformado? Por que ser transformado? Porque se nós não formos transformados, como é que nós vamos fazer a vontade de Deus? Do jeito que a gente está, de qualquer jeito a gente não agrada a Deus. Só sendo transformado, sendo moldado pelo Espírito Santo. Não como o texto fala. O texto diz que justamente o contrário, não se molde, não se conformeis. Então, para a igreja do Senhor, somos os cabeças, somos os sacerdotes. Nós somos aqueles que as pessoas vão nos seguir. Há muitas crianças se perdendo, os adolescentes conhecendo as coisas que não tem que conhecer. A política.
umas leis aí que realmente não é de Deus, algumas leis que tem. Então, como por exemplo, eu não vou nem falar, vou passar direto aqui, mas o que eu quero dizer para vocês é que crianças cada vez mais cedo conhecendo a sexualidade, cada vez mais cedo jovens tendo doenças, DSTs, usando drogas, fazendo uso do álcool, porque está se moldando por aquilo que vê, com pessoas erradas, andando com pessoas erradas. Pai, mãe, eu quero dizer uma coisa para você. Toda vez que você assiste uma novela e tem uma criança do seu lado, ou seja, um filme, pode também ser um filme, a criança está absorvendo. Eu quero dizer para você que a criança, ela vai, o caráter dela é formado na infância. Quando ela passa de 12 anos, o caráter dela já está formado. Então, tudo aquilo que ela vê, tudo aquilo que ele vai forjando o caráter dele. Eu quero dizer para você, tenha cuidado com seus filhos que ainda são pequenos, menor de 10 anos ainda. Não troque a roupa na frente dos seus filhos. Você que é mãe e você tem uma filha, não chame ela, vamos tomar banho. Não tome banho junto com sua filha. Não, é mulher pode. Não, a tua filha não pode olhar a tua nudez, assim mesmo com os pais. A gente tinha essa ideia no passado. Nudez é uma coisa muito séria. Nós não podemos despertar nos nossos filhos aquilo que ainda não é o tempo. E é por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente assiste. Todos os anos, 3 milhões de jovens têm doenças sexualmente transmissíveis. Coisas que poderiam ser evitadas se eles tivessem um acompanhamento, se eles não se moldassem pelo que vissem no mundo. São pessoas que se relacionam com outras, que vão se moldando com uma falsa alegria, com umas falsas amizades. E a alegria verdadeira só em Jesus Cristo, amém? E o pior de tudo, que os jovens, eles não têm uma estrutura. Quando acontecem certas coisas, eles têm aquela coisa de depressão e há muito suicídio entre jovens. É por isso que nós como pai, nós como irmãos, como tio, nós temos que orientar as pessoas que estão perto de nós, para que elas não sejam moldadas pelo que o mundo oferece. Aqui a pesquisa diz que 70% do suicídio entre jovens se dá por conta de decepção amorosa. Começa cedo ter relacionamento. Jovem não é para ter relacionamento cedo, só no tempo certo. Amém? Não tem estrutura para quando dá errado. Quantos jovens não se suicidam porque dá errado o relacionamento? Relacionamento é para pessoas maduras. Relacionamento é coisa séria. Amém? Então, Satanás, ele é especialista em lançar culpa. Ele lança culpa, ele lança vergonha. E por último, ele tira a esperança. Ele mina no ouvido da pessoa, na mente. Depois que ele toma a mente, já era. E a pessoa acaba o jovem acaba indo para o suicídio. É por isso que nós temos que ter cuidado. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente assiste dentro de casa. Hoje, o mundo ele vem trazendo coisas que vêm denegrindo a imagem das mulheres. Se nós olharmos, todo dia há feminicídio. Não tem um dia sequer que não tem feminicídio. Mas o que acontece é que o mundo hoje está denegrindo a mulher. Existe uma música, um ritmo aí, que eu não vou falar, mas que denigre a imagem da mulher demais, chama a mulher de cachorra, chama de todo
denigre mesmo, né? Desvaloriza a mulher. Então, o jovem, ele vai crescendo, veja só como vai se transformando, ele vai crescendo sabendo que a mulher não tem o valor, que a mulher é uma cachorra, que a mulher é desse jeito, que é só para fazer isso, que é para passar cerol e tal, que é só para passar o sal, e quando não dá certo, dá umas pancadas e manda embora. Então, o jovem, ele vai crescendo com essa mentalidade. E quando ele fica adulto, que ele casa, acaba tendo esse feminicídio. Então, é tudo na base. Nós, como pais, mãe, tios, irmãos, nós temos que ajudar essa geração a não se moldar por aquilo que eles estão vendo no mundo. Amém? Mas que eles possam ser moldados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, Deus diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentai-vos qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. É renovação de mente, mudança. Eu falei agora há pouco como o inimigo age, ele age na mente. Ele vai mudando, ele vai moldando da forma dele, até levar o jovem ao suicídio. E Deus aqui fala para nós sermos renovados pela mente. E como é que a gente vai renovar nossa mente? É pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que liberta, que salva, que restaura, que transforma. A palavra de Deus traz cura, traz o refrigério, traz o conforto. Então, nós precisamos ser moldados pela palavra de Deus. A mente. Amém? Então, Igreja do Senhor, há uma esperança. Há uma esperança para essa sociedade. E essa esperança é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade e a vida. E não há outro caminho que leve ao Pai se não for por Ele. Amém? Mas para que isto aconteça é necessário sabermos que tipo de molde nós temos sido em casa. Aquilo que a gente faz, os nossos filhos estão olhando. Evitem discutir na frente dos filhos. Sejam exemplos, sejam moldados, mostrem para eles como é ser pai, como é ser mãe. Sejam amigos, assistam filmes juntos, assistam documentários, façam um devocional, leiam a Bíblia, coloquem eles para orar. Porque assim mesmo eles vão fazer com os filhos deles. Não, vem cá, na casa do meu pai a gente orava, então aqui na minha casa também vai orar. Amém? Então, Igreja do Senhor, que modelos nós temos sido para os nossos filhos, para os nossos discípulos? Todos nós somos líderes, Deus ele nos fez para ser líder. Nós temos uma missão que é ir fazer discípulo. Então, para ser discípulo, que líder nós temos sido? Que modelos nós temos sido? A palavra de Deus diz que nós temos que nos apresentar o corpo por um corpo. Apresentei-vos vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ser homem e mulher de Deus, negando as suas vontades e realizando a vontade do Pai. Amém? Jesus é o nosso modelo. O apóstolo Paulo, ele dizia assim: sejais meus imitadores, assim como sou de Cristo. Sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Nosso molde é Jesus. Eu quero dizer para vocês, se não agrada a Deus, então não faça. Se a sociedade te diz assim, carnaval é legal, aí você vai dizer assim, mas desagrada a Deus. Tomar uma de vez em quando, desagrada a Deus. Não desagrada a Deus. Meu irmão, eu não sei quanto a você, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma promessa de Deus. Os valores têm sido invertidos.
As coisas têm sido transformadas ao contrário. Então, pais, sejam os filtros dos seus filhos. Vejam o que estão fazendo. Que seus filhos sejam melhor do que você foi. Amém? Se o seu filho Teu filho tem que saber que sexo só depois do casamento. No passado isso era diferente. Mas hoje não. Hoje você conhece Jesus. Hoje eu conheço Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa mente tem que pensar que eu vivo nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Aleluia. Precisamos ser mudados pela renovação da nossa mente. É uma renovação que tem que ser diária, de dentro para fora. Mas, pastor, eu não consigo, é difícil. Vai fazendo uma coisa a cada dia. A nossa mente é uma coisa fantástica. Sabe por quê que às vezes a gente não consegue mudar? Porque a nossa mente ela já tem, quando, por exemplo, lá em casa, se eu chegar, pode estar escuro como for, falta luz, mas eu consigo chegar em qualquer lugar lá de casa. No banheiro, na sala, no quarto. A minha mente já moldou a casa. Eu vou tocando no escuro, eu chego em qualquer lugar. A nossa mente é fantástica. E assim mesmo que eu quero dizer para você, igreja, quando nós temos a mente moldada com o mundo, é difícil, mas a gente consegue mudar. Você vai mudando uma coisa a cada vez. Porque quando você tem uma situação difícil, você abre a boca e chama um palavrão. Quando Deus começa a mudar a sua vida, quando você vai chamar um palavrão, você já dá uma freadinha, se lembra. Aí daqui a pouco lá na frente chama um palavrão, mas aí vai se ajustando. E chega um tempo que você nunca mais vai chamar palavrão. Se você tinha uma mania feia, eu não sei qual é, e aí você vai mudando, você vai evitando. A tua mente depois, ela vai achar errado fazer aquilo. Então é uma questão de mudança. A nossa mente, ela muda. Ela vai se transformando, é pela palavra, é orando, jejuando, pedindo a Deus que te ajude, que nos ajude. E ela vai mudando. Existe uma resistência, porque ela já estava naquele costume. Mas, pela palavra, você vai sendo transformado. A palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a qual seja boa, perfeita e agradável. E quando você começar a perceber e gostar de fazer as coisas de Deus, é porque Deus já renovou a tua mente, já mudou, já te transformou, e você vai ter prazer em fazer a obra de Deus. Amém, igreja? E é exatamente isso que acontece. A transformação, ela vem de dentro para fora, e ela é real, e ela existe, e ela é possível. E é através do crer em Jesus que nós vamos mudar a nossa vida. Amém, igreja do Senhor? Eu quero estar encerrando essa transmissão, dizer para você que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Faça um filtro. Tudo que vem diante de você, não, isso aqui é bom, isso aqui não é. Isso aqui pode vir, isso aqui não. Separe. Não desagrade a Deus. Transforme-se hoje. Carregue a sua cruz. Não se deixe ser dominado por nada. Porque a Bíblia diz: eis que bato a sua porta, e quem ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Deixe Jesus entrar na porta do seu coração. Deixe Jesus entrar no teu coração. E Jesus vai mudar a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Viva todos os dias para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja do Senhor? É uma questão de querer mudar. Se esforce e você vai conseguir. Amém? Eu já mudei muito na minha vida. Eu tinha meus costumes. Mas quando Jesus entrou na minha vida, ele foi transformando. E hoje, quando lembro do passado, eu vejo
que grandes coisas o Senhor fez na minha vida e grandes coisas Deus vai fazer na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você agora. Desde já quero agradecer pelas primícias, pelas ofertas e também pelos dízimos que têm sustentado a casa do Senhor. Muito obrigado a todos. Eu vou orar e vou estar encerrando a transmissão. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, mediante a Tua palavra, Deus, nós declaramos, Deus, que a nossa mente, Senhor, pertence a Ti, Senhor, que a nossa mente, Deus, está transformada e moldada, Deus, pelo poder da Tua palavra, Deus, que a Tua palavra, Deus, ela perpetue, Deus, ela entre na nossa mente, Deus, e seja guardada em nossos corações, Deus, que tudo que nós vivermos nessa vida, Deus, seja para a Tua glória, o Teu louvor, Senhor, que nós, Senhor, possamos ser o filtro, Deus, e saber separar o mal, Senhor, que nós venhamos a rejeitar, Senhor, aquilo que não te agrada, Deus, que nós possamos caminhar, Deus, pela Tua palavra, Deus, experimentar, Senhor, aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a Tua vontade, Deus. A palavra de Deus diz que nós iremos aproveitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus abençoe a igreja, que Deus te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.